assunto. Tem uma pergunta aqui, que eu quero começar por ela, que é dele mesmo, né? A reflexão que ele mesmo faz é em relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Nós o buscamos para que ele realize nossos sonhos ou porque a vida temporal e eterna sem ele seria um agoniante tombo do nada, no nada, né? Nós o buscamos para que ele realize nossos sonhos e porque a vida temporal e eterna sem ele seria um agoniante tombo no nada, né? Em outras palavras, qual é a real intenção, é o propósito pelo qual de fato nós dizemos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, seguidor de Deus, filhos de Deus? É pelos nossos próprios interesses e realizações ou para que a vontade realmente dele, os planos dele para nós se realizem? Eu vou aproveitar esse gancho para ler um texto em 1 Coríntios 15, 19, que eu acho bem relevante para o contexto que você citou para a pergunta. Se alguém tem essa visão, né, de Deus como alguém que vai realizar apenas os nossos desejos, as nossas vontades, né? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, se a gente tem uma busca por Deus apenas para aquilo que a gente vive aqui, que é da matéria corruptível, eu vou buscar a Deus para que os meus sonhos se concretizem, para que eu alcance coisas materiais, para que eu tenha uma vida próspera, né? Para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha bens, saúde, prosperidade, né? A prosperidade que o mundo vende ainda, né? Não é a verdadeira prosperidade. Se a gente esperar por Cristo apenas aqui nessa terra por essas coisas, a gente é o mais infeliz, o mais miserável de todos os homens. Então, não é errado, né, você pensar Deus como abençoador, um Deus de provisão, porque ele é esse Deus. Mas você apenas não como sendo um fim em si mesmo. Isso, Como essa fosse a única função, o propósito dele para com o ser humano. É a única revelação que a gente tem de Deus. A gente tem várias revelações de Deus. Deus também é justiça, Deus também é Senhor, né? Porque a concepção de Deus as pessoas estão erradas, por isso que pensam dessa forma. Tá muito deturpado. Ele ainda usa no primeiro capítulo lá, né? Na introdução, na verdade, ele diz que perto do escritório dele, eu já citei, eu acho que isso em algum outro podcast, que é desse livro aqui que eu estava falando, há um grafite, né, com uma frase lá, né, que diz: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Aí ao lado da frase, né, existe um grafite que mostra Jesus saindo de uma lâmpada mágica. Quer dizer, as pessoas entendem Jesus como uma espécie de Aladim, a sua espiritualidade, até mesmo a forma que eu sempre achei equivocada, você adore a Deus que Deus vai fazer isso, adore a Deus que Deus vai fazer aquilo. Não, nós não adoramos a Deus por nada que ele venha fazer depois, mas exatamente pelo fato que ele é o único digno de fato toda adoração. A nossa adoração não pode ser a nossa adoração a Deus não pode ser algo como uma troca, né? Eu faço algo, eu dou com uma mão para receber com outra. Tem até alguns versículos que as pessoas utilizam, né, que dá essa sensação que a gente pedir para Deus, né, ele vai nos dar. Eu vou ler alguns aqui. Salmos 37:4, que ele fala: busca ao Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração. Mateus 7:8, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para que todos que batem a porta é aberta. Só que a gente tem que entender os contextos dessas passagens e não enxergar Deus apenas, né, como esse gênio da lâmpada que eu vou buscá-lo, eu vou adorá-lo por aquilo que ele vai me dar de retorno, por aquilo que ele vai fazer por mim. Porque não, e como se ele tivesse a obrigação de fazer isso. Exatamente, a obrigação de nos dar tudo que nós pedirmos, né, exatamente como pedimos, como se aquilo que nós estivéssemos pedindo de fato fosse bom. Sim, Porque essa é a grande questão. Se você é discípulo de Jesus, até eu quero indicar outro livro que eu já devo ter indicado aqui também, provavelmente eu vou fazer um podcast exclusivo sobre isso, o Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, Doutrina da Imitação de Cristo. Qual que é a essência do discipulado?
É você seguir o mestre. É você submeter-se aos ensinamentos e fazer a vontade do mestre. Só que numa concepção de mundo pós-moderno, que os valores são trocados, que as coisas estão de ponta cabeça, né? Tudo está fora do padrão. É o inverso, é o mestre que tem que se submeter à vontade do discípulo, né? É o mestre que tem que fazer aquilo que o discípulo quer e não o inverso. E isso é uma concepção errada. Porque, pelo contrário, é nós que nos submetemos, é nós que nos decidimos obedecer e não o contrário. Olha, eu mando, o Senhor obedece. E ai de ti, porque se o Senhor não fizer isso, eu vou rasgar a Bíblia. Ai, olha, eu não vou orar mais, eu não dou mais o dízimo, eu não vou mais na igreja. Como que essas manipulações colocassem Deus em movimento para realizar os nossos desejos infantis, imaturos, né, como uma criança birrenta que quer ali, né, ter seus desejos realizados. Jeremias vai falar que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Em Mateus 15 também vai dizer uma passagem que do coração, né, que procedem as raízes da alma. Se você ler ali, ele não vai te dizer tantas coisas boas que vêm do nosso coração. Fora que se você alicerça, né, o cristianismo em sonhos individuais e numa vontade imaginária de Deus, você acaba a crer que as suas necessidades são mais importantes do que a vontade de Cristo, né? Qual o propósito central de Deus para o ser humano? É transformarmos a imagem do seu filho. Ainda ele diz assim, que as pessoas que têm essa compreensão, né, dessa teologia completamente avessa, né, que é o que ele vai dizer, a teologia da Xuxa, né, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Ele diz assim, penso que esse tipo de mensagem vende mais utopia do que evangelho. Quer dizer, vende-se um mundo ideal, um mundo perfeito. Seguinte, você vai vir para Jesus e Jesus vai realizar todos os seus sonhos. Você não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais problemas. Se você tinha dívida para pagar, vai prover quando você pagar. Se você tinha problema no relacionamento, vai acabar. Se você tinha problema com a família, vai se resolver. E tudo vai ser perfeito. Isso é utopia, isso não é evangelho. Pelo contrário, o evangelho mostra o avesso disso. Você vai ser perseguido, no mundo tereis aflições, você vai ser perseguido pelo causa do nome de Cristo. O evangelho promete o completo avesso. Se você, ainda Jesus disse que ele não veio para trazer concórdia em alguns contextos. Pelo contrário, ele veio trazer espada, ele veio trazer juízo. Divisão muitas vezes, por quê? Porque o evangelho ele é contra a cultura. Então ele vai chegar num ambiente que está confortável naquela forma de pensar, confortável naquela realidade, o evangelho vai entrar e vai pôr tudo do avesso. Então, aquilo que muitas vezes é vendido pode cair por terra. E isso não é culpa só, né, dos pregadores, dos cantores, a gente vê isso difundido, né, em vários aspectos. É o povo que consome às vezes um conteúdo sem critério. Em Salmo 103:7 vai dizer que manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Eu acho interessante que para Moisés foram os caminhos e o povo de Israel foram os feitos. O milagre em si, as coisas miraculosas que Deus fez, a gente às vezes espera muito essas coisas, né? Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto, mas só para dar a gente dar um contexto. E o povo de Israel, eles viram maravilhas, muitas coisas, mas os milagres foram feitos porque a incredulidade daquele povo era tão grande que foi necessário que Deus fizesse o extraordinário no meio deles, e mesmo assim eles não creram. Eles foram idólatras. E vê diferente, né, o caso de Moisés, que por mais que ele tenha, né, ficado fora da terra prometida, ele tenha pecado, mas você vê que ele conheceu o caminho, ele teve o contato com o Criador, ele se relacionou com ele, né? E muitas dessas pessoas, elas não conseguem se relacionar, porque Deus acaba virando aquilo de eu vou pedir, e antes de pedir a gente escuta, antes de pedir a gente obedece. Porque se a gente só pedir e receber, fica muito fácil viver esse evangelho e todo mundo vai querer um Deus assim. Que Sim, vocês... e até a forma que as pessoas entendem a oração, como se eu estivesse convencendo a Deus a fazer aquilo que eu quero. Que também é um pensamento errado, né? E você colocar inclusive obras. A oração é graça. E coloca-se obras, meritocracia, numa coisa que é fruto da graça de Deus. Até o bem que a gente faz... É como dizendo assim, eu vou orar
e Deus vai ter que fazer aquilo É. ali. Não, não é assim. Até porque eu penso que a oração, ela é uma ferramenta para mudar a nós, não mudar a Deus. Deus é imutável. Ele já sabe o que é o melhor para mim, ele já sabe o que é o melhor para o Ayrton. Eu oro porque eu sou dependente de Deus, porque eu reconheço que ele é suficiente para mim e o que ele tem para mim de fato é o melhor. Ele é o Todo-Poderoso. Só que isso não significa que ele vai fazer tudo o que eu quero, né? Até tem um vídeo lá no canal Palavra Viva, que eu falo sobre a questão da onipotência de Deus, Deus de todo potencial. Deus, ele é todo poderoso, é um atributo de Deus, negociável e etc. Só que o fato de Deus ser onipotente não significa que ele pode fazer todas as coisas, ou que ele irá fazer todas as coisas. Porque ele não faz nada que contradiga os seus demais atributos. Então, por exemplo, Deus pode mentir? Não. Porque Ele não mente. Ele não mente, ele é santo. Ele não pode ser injusto. Então, ele é o Todo-Poderoso, porém, ele está limitado pelo seu próprio caráter, pelos seus próprios atributos. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, por exemplo, alguém pode perguntar assim, por que Deus não realiza tal coisa na minha vida? Porque provavelmente isso vai atrapalhar o processo dele em outra etapa da minha vida ou da vida da sua vida. E os propósitos dele não entram em colisão. A vontade dele não entra em colisão. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então ele nunca vai permitir que algo aconteça, ou ele nunca vai acelerar, porque no ditado popular Deus escreve certo por linhas tortas, que nós não queremos assim, ou Deus tarda, mas não falha. Nós não queremos isso. Ele age da maneira correta, do jeito correto, da forma correta, porque ele conhece a nós como ser humano em sua totalidade. Então tem coisa que ele vai simplesmente dizer não. Tem coisa que ele vai dizer sim. Tem coisa que ele vai dizer espera. Tem coisa que ele não vai falar nada. Ele vai deixar você no vento. E a vontade dele vai ser concretizada.